Salve, salve corneteiros e corneteiras de plantão. Tá começando mais um Corneta, mais um podcast Corneta. Dessa vez o nosso episódio de número 9. E hoje a gente tem um convidado especial. Hoje eu tô de volta, né? Eu não estava aqui no último programa, que o nosso querido Bento trocou aquele papo com o pessoal do Zenhada. E hoje a gente tá aqui, eu e o Bento de novo. Amanhã tem mais, tá legal, gente? Depois a gente vai falar disso também. Com um convidado muito especial que a gente já tava há um tempo tentando marcar e agora rolou. Que é o Rafael Alves, da página, podcast, portal, o Planeta Futebol Feminino, que é um projeto muito massa, que a gente vai falar bastante sobre ele aqui. Então hoje a gente vai fazer um programa que é exclusivo sobre futebol feminino. A gente estava aqui pitacando sobre a Champions League nos bastidores, mas a gente vai falar mesmo de futebol feminino. E aí então eu queria já passar a bola pro Bento, para depois passar a bola pro nosso convidado, pro Rafa. Fala, Bento. Fala, galera. Queria agradecer muito a presença do Rafa aqui. Enfim, já é nosso nono podcast, né? Nosso nono episódio. E vamos embora, né? Dei um pouquinho de azar na semana passada que eu trouxe os São Paulinos e o São Paulo venceu, né? Mas hoje a gente vai esquecer um pouco essa história e vamos falar sobre coisa mais séria. Muito bem. Rafa, dá um salve aí pra galera pra gente tocar esse barco aqui. Boa noite todo mundo, obrigado pelo convite. A gente, conseguiu aí, depois de um tempo, conseguiu marcar aí pra gente poder papear. E eu tava vendo a agenda de vocês, rapaz, não tem nem roupa pra essa agenda de vocês, hein? Galera que vai participar, essa sequência é muito boa, então assim, parabéns. E vamos falar de futebol feminino, obrigado pelo espaço que vocês estão abrindo na modalidade também. Maravilha, cara. Tem que se falar de futebol feminino no Brasil hoje. Não dá pra você. Ainda mais a gente, né, que quer ter um podcast que toque no futebol como algo político, cultural, como algo social. Não tem como não falar do futebol feminino, ainda mais no momento em que o futebol feminino agrada muito aos olhos de quem assiste, cara. Porque o futebol cresceu muito de nível nos últimos anos e tá muito bom. Então aí eu já queria jogar a primeira pra você, Rafa. O que você vê hoje no futebol feminino como fatores que apontam para ele ter uma melhora ainda maior nos próximos anos? Você vê esses fatores? O que você vê de coisas para se ter atenção também para que não tenha um retrocesso? Porque acho que é um processo que a gente não pode tirar ele por garantido, né? Especialmente falando de futebol, que é um espaço que reproduz muito machismo da sociedade. Não dá pra gente tratar como garantido, né? Esses saltos que o futebol feminino deu, conquistados com muita luta, inclusive das jogadoras, sempre. Então o que você vê de coisas que apontam para um crescimento ainda maior e coisas que a gente precisa ter uma atenção para que a gente não tenha retrocessos nesses avanços agora? Cara, não deixar de trabalhar tudo que a gente tem trabalhado, seja dentro de campo, seja fora de campo, seja no senso crítico de quem cobre. Entrou muita gente, né, nos últimos anos, muita gente para cobrir futebol feminino, diferente dos outros anos, né, quando tinha Olimpíada e Copa do Mundo, já muitas pessoas entravam, depois fugiam do futebol feminino, né, só ficavam nesses períodos. Em 2019 as pessoas ficaram, então muitos canais, muita gente falando, muito assunto sendo aprofundado, então tem que continuar. Acho que é uma agenda esportiva como qualquer outra que estava defasada, né? Que tinha pouco acervo. Hoje tem muito. Se você está começando a escutar futebol feminino, está começando a assistir futebol feminino e quiser saber sobre tática, tem gente que fala sobre isso, inclusive no Planeta do Futebol Feminino. Mercado da bola, tem gente que fala sobre isso. Tem até o pessoal que faz uma brincadeira, o pessoal do Diário do Futebol Feminino, que é outro canal também muito legal, que faz uma brincadeira de escalavinas, né, que é tipo o cartola do futebol feminino, elas fazem tipo, tudo na mão, assim. É bem legal, ou seja, tem produto, tem engajamento. Hoje nas redes sociais você vê que o futebol hoje tem engajamento. Então, assim, continuar isso, tratar o futebol como, assim, para quem gosta é fácil, né? Para quem não gosta, não conhecia, no começo é difícil. Mas se essa pessoa tiver afim, se ela curtir, achar que tem coisa legal lá para explorar, até para passar de informação e tudo mais, que faça isso. Eu acho que isso tem sido preponderante para o futebol feminino ter a visibilidade que tem hoje. Acho que também alguns trabalhos que estão sendo feitos, sobretudo com a chegada da Aline na Federação Paulista, agora na CBF, né? A massificação de mais torneios, a consolidação de outros, como é o caso do brasileiro. Então, tudo isso acho que contribui para o momento que a gente vive. Eu costumo falar que o futebol feminino
ele não ficou estagnado somente os 40 anos que foi proibido, né? Ele ficou também estagnado ali, tipo, nos 20 anos depois, cara. São 20 anos aí que a gente não viu um processo, a gente começou a ver alguma coisa acontecendo depois de 2000, mas ainda muito pouco. Eu acompanho o futebol feminino jornalisticamente falando desde 2012 e eu posso garantir que desde 2015, 2016 que eu tenho visto já um início de autocrítica, até das grandes mídias, até de homens também, que, né, não olhavam para o futebol feminino, a não ser de maneira pejorativa ou, enfim, eu esqueci a palavra agora, com estereótipos, Com preconceito, né? Com preconceito, estereótipos, enfim. As grandes mídias fazendo também certos meia-culpas, né? A gente teve uma parceria com a Placar no ano passado, que uma das condições que a gente teve foi essa, né? A gente sabe que vocês têm, que a Placar tinha um histórico, mas assim, nem precisou dessa condição, eles mesmos já se propuseram a fazer esse tipo de meia-culpa da maneira como tratava o esporte feminino como um todo. Então, eu acho que isso tudo ajuda a gente entender que o futebol feminino faz parte da nossa agenda normalmente, né? Tornar isso cada vez mais comum, e isso, a internet principalmente tem feito esse papel, né? Feito esse papel muito bem, fazendo com que o futebol feminino tenha a visibilidade que se tem hoje, né? A gente tem Band, Sport TV transmitindo, enfim. Pois é. Ô Ben, você quer largar uma pergunta aí você também pra gente já ir fazendo uma rodada? Você lembrou dos nossos bastidores aqui e o Rafa estava contando um pouco que ele estava fazendo uma partida do Sub-17, né? Era da seleção, era isso? Não era da seleção, era Chile e Peru. Chile e Peru. Do outro grupo. O Brasil jogou ontem, já está classificado e tal. Só que a gente acaba vendo as outras seleções também para ver o que está acontecendo, né, nos outros países da América também. E assim, o que você pode contar, não desse jogo, né, mas desse campeonato Sub-17, enfim, como é que tá a organização e tal, e enfim, como é que tá o próprio Brasil, que você estava comentando no começo. Eu acho que, falando especialmente do Brasil, a gente sempre teve gerações talentosas, né, isso historicamente, só que muito mal exploradas. Os últimos treinadores deixaram aí um legado, aliás, não deixaram legado algum, né? Então, seleções que foram para mundiais e terminaram de maneira melancólica, foram eliminadas de... Uma coisa é você ser eliminado competindo, né? Que é o paralelo que eu faço, inclusive, na seleção principal. O Brasil, quando foi eliminado nas Olimpíadas de 2016, a gente sabia que tinha problemas claros ali, e perdeu a medalha de bronze, inclusive. A gente sabia que aquilo poderia acontecer, a gente sabia os problemas, ou seja, a gente lamentava pelos problemas que existiam. Em Tóquio, a gente lamentou porque é o futebol, o Brasil foi competitivo, poderia ter vencido o Canadá. Não venceu porque, sei lá, cara, tava indo bem nos pênaltis, aí perdeu 2 pênaltis e acabou o jogo, foi isso que aconteceu. Futebol, né? Parte do futebol. É o futebol, exato. E acho que até 2019 entra nesse bolo também. Quando o Brasil perdeu para a França, embora a França tenha feito uma Copa bem abaixo também, a gente sabia por que perdeu, entendeu? Então a gente lamentava por isso, lamentava porque a gente sabia que as coisas estavam erradas. E ali era só uma ponta do iceberg. 2021, em Tóquio, né? Tóquio 2021, deixou uma outra impressão, porque já era uma outra treinadora e tudo mais, que o Brasil perdeu, que não quiseram os deuses no futebol. E aí no feminino a mesma coisa, né? Esse período, gente, desculpa o barulho aqui, tá? Vocês falam que a gente... No feminino, a gente sempre teve uma defasagem muito clara de um trabalho muito específico com a base, entendeu? E isso se reflete nas seleções que a gente teve, isso se reflete até em atletas que chegaram incompletas, se por assim dizer, né, na seleção principal. A gente queimou gerações, né? A gente está falando aí, como eu disse, né? A gente falou, além dos 40 anos que tivemos de proibição, tivemos aqueles 20 anos de negação do futebol feminino. E, cara, a gente juntando tudo aí, a gente está falando de quase 50, 60 anos. Então, imagina como que uma base se estrutura nisso, né? Não se tem base. Uma coisa é o futebol masculino, que já é consolidado há mais de 100 anos, né? O pessoal fala, mas o Sub-15 já ganhou da principal feminina. É claro, meu amigo, com 8 anos o moleque já tem todo um tratamento, com 15 ele vai ter laço, óbvio.
E no feminino, na base, a gente vê isso. Agora, com as mudanças que tiveram, né? Tanto da Simone Jatobá no Sub-17 quanto do Jonas Urias, e eles já são no futebol feminino, já tem um trabalho consolidado dentro do futebol feminino. O Jonas Urias já trabalhou com base do Centro Olímpico, junto com o Arthur Elias, que é o grande treinador que a gente enaltece hoje. O Lucas Piscinato, que é outro treinador também do São Paulo, do time feminino, que, embora existam as críticas da torcida, é um treinador também muito qualificado. Então, assim, eles vêm de uma escola muito qualificada, de ver o jogo de uma maneira diferente no futebol feminino. Então, são dois treinadores que eu particularmente admiro e que eu noto que têm feito um trabalho essencial de recuperação disso. Não basta ter só talento. Você tem que ter as peças corrigidas, você tem que saber o que as peças fazem, você tem que dar responsabilidade para essas meninas quando estão sem a bola, enfim. E, embora a pandemia atrasou isso, é o primeiro torneio de fato que a gente está vendo a seleção de sub-17, por exemplo, e no mês que vem, daqui a 2 meses, a gente vai ver também a sub-20. Então, a nossa esperança é essa, uma seleção que, além de ser talentosa, tenha também recursos táticos, coletivos, individuais de sobra, né? Daí sobra talento. Você vê o jogo das meninas ali, assim, sobra talento. E é isso que eu espero ver nessa sub-20, ainda que não conquiste o Mundial, né, se assim for, que pelo menos fique a impressão de que competiu, assim como deu o paralelo da principal, né? Que possa competir, né? Que dê uma impressão melhor para a gente, e aí, obviamente, outra estrutura, né? A gente já começa a pensar mais a longo prazo o que isso pode render. E, Rafa, acrescentando assim, cara, como é que é a cobertura desses jogos, né? Por exemplo, do Sub-17, como que você faz para cobrir? Quais são as dificuldades, as facilidades, enfim, para você ter acesso aos jogos, mas também, enfim, a parte jornalística, né, de informação, etc. Sim. Hoje a gente tem alguns bancos de dados que nos ajudam nisso. Além disso, dentro do PFF mesmo, a gente faz um trabalho de ver o máximo de jogos que a gente pode. Alguns a gente vai buscar link, né? Descobre qual emissora local está transmitindo, e a gente busca o link para essa emissora. E aí assiste, foi o que eu fiz agora, né? A gente achou um link aqui e eu pude assistir. Então a gente busca ver esses jogos para a gente avaliar principalmente o que tem crescido na América Latina, né? Então a gente procura ver. Eu não vi todos os jogos da Sub-17, mas sempre quando eu não posso, tem alguém no PFF que acaba vendo. E a gente está se conversando muito, né? A gente conversa muito, assim, não só dentro do PFF, mas como na comunidade mesmo. Então a gente vai falar muito de atleta. O Thiago Ferreira, que é um dos comentaristas, ele encabeçou um projeto do qual fiz parte também, do Wonder Kids, né, que são as 250 atletas que a gente pode ver no futuro, assim. Então, a gente numerou 250 atletas de todos os centros do mundo que você imaginar. Tem atleta do Uzbequistão, tem atleta do Haiti. A gente saiu, né, desse centro europeizado, você pode assim dizer, e dos Estados Unidos, e foi buscar referências para a gente analisar o que vem no futuro aí, né? Então, a gente conversa muito, a gente procura muito, o Thiago muito mais, inclusive, do que eu, porque o cara é muito fera também, Thiago, Thaís Viana, Amanda, enfim. E a gente debate muito, e aí isso a gente vai criando as nossas fontes, vai criando as nossas bases para análise, e vai criando também as nossas expectativas, as nossas medições, né? Do que vimos no último torneio e o que vimos agora. E a gente vê uma evolução de algumas seleções, acho que a Colômbia, por exemplo, é um grande exemplo disso. A Colômbia tem muito atleta sub-17 que já está na seleção. Se você pegar a última Libertadores feminina, muitas colombianas em vários times, a Alianza Lima do Peru, além dos times colombianos, obviamente, né? Mas a Alianza Lima do Peru, o time de Quito, o Deportivo, esqueci o nome, o principal time do Equador. Não é Muita... A LDU, né? Hã? A LDU, né? Não, LDU? Também, não. Também é a LDU, mas a LDU não participou, é outra equipe, não sei se fugiu o nome agora. Mas, enfim, muita colombiana espalhada e muita colombiana jovem, né? Então, assim, eles têm uma base legal para sub-17 e algumas dessas sub-17 que participam, às vezes, da principal, né? Equipes também participam da seleção principal. Ou seja, eu espero que daqui a alguns anos a gente possa ver uma Colômbia um pouco mais forte também, né? Uma Colômbia com possibilidade de disputar a Copa do Mundo,
com um pouco mais de competição, né? Mas são trabalhos que precisam ser sustentados a longo prazo, né? Não adianta nada. A Venezuela não quer disso. A Venezuela teve uma baita seleção sub-17 em 2014, foi em terceiro lugar no Mundial sub-17. Hoje tem o fruto disso é uma das maiores atacantes da atualidade, que é a Deina Castellanos, que se espera muito dela, inclusive, mas não seguiu adiante, né? Então, é uma seleção que vive muito na base, de momentos à base, mas não trabalha essa base, e aí se perde no meio do caminho. Então, o que a gente pode falar é que a gente tem tido boas impressões aí de algumas seleções, né? Poucas ainda. A gente vê ainda também uma dificuldade tradicional de seleções como Peru, Bolívia, enfim, mas a gente vê algumas seleções já fazendo um trabalho diferente. Já é baseado nisso que a gente analisa tudo que a gente vê. E deixa eu te perguntar, Rafa, quanto tempo já de PFF, de Planeta Futebol Feminino? O PFF vai completar esse ano 11 anos. Cara, 11 anos. tempo. Ele começou como Mundo Futebol Feminino, em 2013 ele mudou de nome, mas assim, o projeto em si começou em 2010, 2011, né? Começou em 2011. E só que, obviamente, despretensiosamente, né? Sem pretensão alguma, e calhou de uma galera seguir e acompanhar, e isso exigiu mais a gente. Hoje eu tenho equipe, né? A gente tem equipe, a gente está mudando muito os nossos processos e tudo mais. Fala um portal que serve como expressão, como a visualização da expressão, né? Do quem vê close e não vê corre, né? Pô, 10 anos falando de futebol feminino, no futebol feminino nas condições que estão hoje, é um negócio realmente para dar valor. Porque você falou um negócio que eu acho interessante, assim, jogar como reflexão, exatamente porque o futebol feminino não é um negócio que está descolado da realidade, porque eu acho que junto com o avanço esportivo, né, e eu acho que não tem como analisar o futebol hoje, como o futebol em qualquer idade, categoria, ele vai ser atrelado ao mercado, e o futebol é um negócio controlado de alguma maneira ou de outra pelo mercado, não tem como analisar por fora disso, né? Mas é interessante porque eu vejo muito o crescimento do futebol feminino, do público, né, do desejo das pessoas assistirem ao futebol feminino, de ele se tornar algo com mais mercado em algum sentido, e eu falo isso questionando, inclusive, essa dependência que existe de o mercado querer que as coisas funcionem para que elas aconteçam. Isso. Que foi muito conduzido, eu acho, pelos próprios avanços do movimento feminista nos últimos anos, né, nos últimos 6 anos. certeza. Eu acho que isso carrega muito, né? Porque, por exemplo, na minha geração não existia dentro da escola, no 7º, 8º, 9º ano, se falar de feminismo. Hoje em dia, as meninas na escola no 7º, 8º ano se preparam para ir para um 8 de março, conhecem alguma coisa, pelo menos já de feminismo desde muito pequenas. E eu acho que isso também leva, né, a existir um interesse maior pelo futebol feminino, pelo futebol pelas meninas, que já era grande. Se você for ver como é a composição das torcidas mais populares, você vai ver que tem muita mulher há muito tempo, independentemente de dizerem que não. Né? A gente sabe disso, quem vai em estádio sabe que a mulher, com todas as dificuldades que às vezes os estádios impõem, ela tá lá. Mas eu acho interessante porque é um negócio realmente pra gente questionar o quanto é ruim, né? E o quanto a gente tá, em alguma maneira, preso a isso. Porque se em algum momento o mercado decidir que não é mais vantajoso para ele pôr dinheiro e rodar o investimento dentro do futebol feminino, isso pode vir por água abaixo. E é aquilo que eu falei no começo, né? A gente nunca pode dar por garantido nada. Então isso é uma coisa que, por um lado, é interessante ver como a sociedade bateu no futebol, né? Ou como o futebol feminino cresceu também, porque a sociedade no entorno dele levou ele a se tornar algo mais interessante para as pessoas, e junto ele melhora. Mas por outro lado, o quanto a gente tá preso por uma faca aí que é perigosa, cara, porque a gente sabe muito bem como é o pessoal que tem o dinheiro, né? Agora a gente tá vendo o negócio das SAFs chegando no Brasil. Quem acompanha futebol europeu sabe muito bem o que é quando o dono do dinheiro fala, olha, aqui pra mim deu, eu vou embora, e essa casca aí fica aqui, né? Então, é fruto de você fazer parte do sistema capitalista. Temos um problema. O mercado é engraçado porque ele fala assim, né? Primeiro a gente vai arrecadar para concentrar para depois distribuir. Isso é falacioso. E no futebol feminino não é diferente. É falacioso essa fala. Quando a pessoa
acredita ao mercado, né? A abertura do mercado do futebol feminino. É importante que as marcas acompanhem o futebol feminino, acompanhem atletas mulheres, acompanhem outras modalidades, é fundamental isso. E, assim, eu tenho um olhar até de certo modo otimista. Eu não vou nem questionar aqui se é por interesse ou não. Ah, mas é por interesse de se agregar à nova realidade da sociedade. Assim, eu não vou nem entrar nesse mérito. Espero que seja. Espero que eles tenham interesse de fato em agregar, né, as mudanças na sociedade. Mas vamos supor que não. Seja apenas um interesse vazio só para se fazer de legal. Pelo menos que faça. Pelo menos que Não, a faça. gente Pelo não menos que pode dê. negar avanço nenhum por razão como essa, né? Acho que é bom a gente Sim, sempre questionar, mas os avanços eles estão aí, eles estão colocados, eu acho, né? sim. E são bases muito sólidas que estão sendo criadas, você tem notado assim, são bases muito sólidas. Eu vejo, tem uma marca de refrigerantes aí, famosa, né, mais famosa do Brasil, que falam aí, ela entrou de cabeça, cobrou de outras marcas, entendeu? Tem feito esse papel e já estão uns 3 anos nisso, cara. Então, eu acho que é uma tendência que o futebol trouxe, o futebol feminino trouxe também, o futebol de mulheres trouxe também, que é aquela necessidade de, que eu falei no começo, né, de se colocar na agenda esportiva de fato, Sim. né? Como produto, como cobertura, como opção para quem gosta de entretenimento, gosta de ver um futebol e tudo mais. E assim, essas bases para mim elas estão sendo muito sólidas, porque assim, qualquer produto ele é vendável se ele é bem tratado. E a Pelé está fazendo esse esforço. Então ela criou um campeonato brasileiro lá, que tem as principais equipes do Brasil, equipes de camisa, equipes que não são de camisa, estão todas ali, né? Tem televisão, tem Sport TV, a Sport TV entrou de cabeça também, né? Que quer transmitir o Brasileirão Feminino, está transmitindo jogos da Seleção Brasileira. Então, assim, é um caminho que eu não vejo, honestamente, eu não vejo hoje, eu não vejo volta. A questão das marcas, eu acho que as marcas, com todas as críticas que eu tenho, no interesse comercial que elas têm, eu acho que as marcas também, elas ligam que a tendência você sistematizar, acessibilizar novas opções para seus clientes. Vou dar um exemplo, sei lá, da Avon. A Avon colocou a marca como embaixadora, entendeu? Então, você falou no início também uma coisa que me chamou muita atenção, né? Que hoje as garotas, desde pequenas, já se preparam, já se emancipam cada vez mais e vão para o estádio e tudo mais. E aí você falou corretamente, né? Sempre foram para o estádio, por mais desconfortável que o ambiente fosse. E aí me perguntam, vi mais perguntou isso, né? Ah, com esse interesse das mulheres ir para o estádio e tal. Eu falei, gente, a mulher não começou a gostar de futebol em 2019, entendeu? Ela não É, começou a gostar de quando não era futebol. proibido já, inclusive, né? Exato, ela sempre gostou e até muito mais. Só que é chato pra caramba. Você tá numa mesa de bar e falar que você gosta de futebol, você tem que provar que você gosta de futebol. Então, assim, a gente não torna um ambiente favorável para essas mulheres, não torna um ambiente convidativo de forma alguma e, por consequência, ele fica excludente. Entendeu? Então, assim, eu acho que esses passos que a gente tem dado, aliados, que nem você falou também, né? Os movimentos feministas têm sido muito fortes nisso, obviamente, né? De cobrar isso, de tornar isso, de denunciar as incongruências que existem, né? No preconceito em relação ao esporte feminino. E, assim, cada vez mais estão se emancipando. Hoje, quando acontece alguma possibilidade de agressão, coisa do tipo, elas denunciam, né? Jogam na internet. Hoje, o constrangido está sendo o cara, né? Quando o cara fala uma besteira no estádio, por exemplo, ele vai ser constrangido, porque ele vai ser gravado, vai para o Twitter, pode até perder emprego, entendeu? Então, assim, eu acho que são mudanças em termos de sociedade que eu acho que são benéficas e faz com que eu fique otimista, porque é a base que está sendo estruturada, é a base que eu falo é o engajamento, né? O interesse, a emancipação delas em relação a isso, a intimidação com quem agride, saca? A culpa não são delas de ir para o estádio de shortinho, a culpa é de quem o babaca que agride, né? Que fala as besteiras que fala.
Então, acho que isso torna tudo um caminho sem volta e eu tenho otimismo em todos os aspectos que você citou aí, tanto dentro de campo, né, o desenvolvimento da modalidade, quanto fora dele, no sentido de engajamento, chamar mais a atenção das marcas e tudo mais. E aí, Rafa, aproveitando tudo isso, assim, você já passou algumas vezes por esse ponto, mas eu gostaria de ouvir também sobre isso, organização das ligas e fortalecimento, por exemplo, da Liga Nacional, fortalecimento do Campeonato Paulista, como esse processo tem se dado e, enfim, como isso tem contribuído também, tanto para a ampliação do público, quanto para a melhora dos jogos de futebol, né? É assim, você cuidar do produto, né? Quando a Lívia Pellegrina levou na Federação Paulista, acho que ali foi um marco importante. E, gente, eu falo bastante da Lívia Pellegrino, né? Parece que eu tô defendendo a chapa dela numa presidência. Não, né? Isso é porque a gente tem que falar, né? São momentos ali que a gente tem que destacar de tudo que a gente está vendo hoje. Então, quando a Lívia Pellegrino ela assume a Federação Paulista, a preocupação que ela tem é, primeiro, os jogos têm que ser transmitidos. Como assim os jogos são transmitidos? Ou só alguns jogos têm que ser transmitidos. Tem que ter lá a seleção da rodada, tem que ter isso. Ou seja, você está montando um produto, está formando o produto. E aí, o resultado é óbvio. É uma liga mais forte, é um Paulistão mais forte. Acho que até mais forte em alguns aspectos do que o Brasileirão, porque a gente está vendo ali, só o Brasileirão tem 7 equipes, né? 7 equipes do Brasileirão que estão no Paulista disputando ali, fora aquelas equipes Taubaté, Red Bull Bragantino, que está na Série 1 também, que morde alguma coisinha. Então, assim, isso foi feito de uma forma muito clara. Então, hoje, se você pega o Paulistão Feminino, todos os jogos são transmitidos, com narração, você conhece os atletas, sabe os jogos. E isso, quando eu fui para a CBF, foi de interesse. Hoje a gente tem a Série A1, Série A2 e Série A3. Não tinha a Série A3. A gente pode até discutir o formato dela, e eu acho que eu chuto, e aí algumas críticas foram feitas já nesse aspecto, porque a Série A3 é tiro curto, né? Tipo o Copa do Brasil. A Série A2 também é um pouco curta, mas hoje tem. E o Brasileirão, de modo geral, tem melhorado muito taticamente o jogo. Tem sido agradável ver jogos brasileiros feminino. Você vai ver jogo ruim assim como você vê na Série A1, na Série Brasileirão, é normal. Né? Isso já é um problema estrutural do futebol brasileiro como um todo. Né? De defasagem técnica, de defasagem profissional. Mas não é nada de diferente do que você vê em qualquer lugar. Temos muitos jogos bons, temos equipes apresentando recursos, né? Então eu acho que isso faz com que você fortaleça o produto, e o produto bom, né? Um produto legal, você vai comprar. Seja você que vai assistir, seja você marca. Deixa eu só aproveitar para jogar uma crítica, porque eu acho que ela é importante da gente colocar. Na questão da transmissão, mas na questão da torcida, porque eu acho que uma coisa que foi interessante nesse último período é como a torcida comprou, né? As torcidas no geral, algumas mais, outras menos, mas eu tava no Corinthians e Palmeiras da Supercopa, e foi o segundo jogo do feminino que eu fui ver do Corinthians, que pra mim ficou nítido que a Gaviões da Fiel comprou o projeto do time do futebol feminino. Botou arquibancada, cantou o jogo inteiro, fez barulho, fez festa, tratou como Corinthians e Palmeiras, não como um Corinthians e Palmeiras do futebol feminino, mas como Corinthians e Palmeiras. E isso aí eu acho que é um negócio que é importante pra caramba. Mas aí o Corinthians mesmo às vezes trabalha contra, né? Eu até cheguei a falar isso pra algumas pessoas, que a hashtag, o respeito às minas, às vezes pro Corinthians ele é só marketing mesmo. Porque daí o Corinthians vai lá estrear no Campeonato Brasileiro Feminino, em portões fechados, jogando na Fazendinha, num dia em que não tem jogo em Itaquera do time masculino, que seria supostamente as razões para não fazer um jogo do time feminino em Itaquera. Então você não tem nenhuma das razões que impediria monetariamente, se é para pegar nesses termos, que já é ruim, porque de novo é uma discussão que a gente acaba batendo nos limites do próprio capitalismo mesmo, porque é correto ou porque as pessoas querem. Mas não tinha nenhum impeditivo. E vai lá e manda o jogo na Fazendinha sem público. Sem público. Se ainda fosse com público, né, na Fazendinha, ok.
Mas sem público é um negócio que... e isso acho que não é nem só pro torcedor do Corinthians ficar revoltado, mas pro torcedor de futebol que quer o futebol feminino avançando. Porque a hora que o principal time de futebol feminino vive uma situação que nem essa, qual que é a situação dos outros times? Qual que é o nível real de cuidado e de atenção cotidiana que os times dão para os times femininos, né? Sim, e foi uma coisa que nós criticamos na semana passada nas nossas lives e podcasts, que a gente fala assim, pô, cara, a gente passou um ano inteiro ali sem o pessoal poder ir pro estádio, né? Sem o torcedor poder ir pro estádio. E isso, cara, você vai nas redes sociais, é mudança, assim, completamente. Eu lembro, cara, que em, sei lá, uns 2 anos, não faz muito tempo, tá? Uns 2 anos. Vou dar 2 exemplos aqui. A Gláucia, que é uma craque, uma das melhores do país, fácil, uma das melhores que eu vi jogar, ela era muito apaixonada pelo peso dela. Então, o pessoal conhecia ela, via, falava, fazia piada com o peso dela, não sei o quê. Isso tem 2 anos. Na mesma medida em que o Palmeiras e Corinthians era encarado com desenho. Hoje, me chama a atenção quando, por exemplo, algum canal fora da bolha do futebol feminino escreve lá, vai ter Corinthians e Palmeiras. Cara, você vai nos comentários, é a mesma coisa, assim, a torcida, tipo, comprando mesmo, fazendo piada, que o Palmeiras nunca ganhou, mas é a primeira vez, e é a mesma coisa, é a mesma coisa. Então, assim, criou-se, como você falou da Supercopa, não que eu seja contra o clima familiar, eu acho que a família tem que estar cada vez nos estádios, né? Mas eu digo, eu tenho que tomar cuidado com essa palavra, assim, a torcida do Corinthians, ela cria um clima hostil para o seu adversário. Hostil no sentido de empurrar o Corinthians o tempo inteiro, né? Ou seja, é um ambiente de futebol que a gente está acostumado. E a gente está vendo isso no futebol feminino aos poucos. O ambiente de futebol. Até o torcedor do Palmeiras, que colocou só 1.000 pessoas no Aliança na última sexta-feira, contra o Atlético Mineiro, trouxe essa coisa de torcer pelo time, não aquela coisa mais teatral, de bater palminha, não. Se envolveu com o time, né? Se envolveu ali com o time. Então, assim, você pega essa mudança que teve, e eu citei a Glaucia também, rapidinho. Hoje, se alguém aparece falando do preço da Glaucia, para cada um que aparece, parece uns 30, falando, cala tua boca, irmão. Você nunca viu ninguém jogar. Homens, tá? Homens. Você nunca viu ninguém jogar, você não besteira. Que peso? Que peso o quê? Cala a boca, sabe? Então, assim, mudou a maneira como as pessoas veem futebol feminino, o engajamento é muito maior nas redes sociais, isso se reflete quando você dá condições para que essa pessoa vá assistir o estádio. Entendeu? Então, qual foi a nossa crítica? Muitas equipes não anunciaram como iam vender seus ingressos. Poucas equipes. O Palmeiras fez isso. O Corinthians, na quinta-feira, tipo, 2 dias antes do jogo, na quinta-feira, foi anunciar que seria portões fechados. E a torcida, detalhe, a torcida toda lá. E aí? Vai ter ingresso? Vai ter ingresso? Não faz, imagina assim. E repito, tá? Eu acho que o Corinthians tem que jogar em Itaquera, ponto. Mas vamos supor que não quero, porque tá só, porque é longe, não sei o quê. Eu quero, o presidente do Corinthians falando, né? Eu quero que o Corinthians jogue na Fazendinha. Não, isso não tem problema. Sério mesmo que você não acha que teria pelo menos ali, pelo menos 4, 5 mil pessoas assistindo, num sábado à tarde? Vai ter. Sabe? Vai ter. E assim, Vai ter, cara. E aí, aquela falta coisa. você corta isso, você não dá a possibilidade para o seu torcedor, você não fideliza para o seu torcedor, entendeu? E a cidade tem uma grande chance. Era a chance que tinha, desde fevereiro, os times estavam assim, ó, só esse torcedor para time feminino, sei lá, ingressos móveis, compra ingresso agora, antecipado para a estreia do Brasileirão, compra o pacote para todos os jogos. Era a hora, tá ligado? Não fizeram isso porque não confiaram no produto, que é isso que eu tô falando, né? Se eles não confiam no produto, que mensagem que eles estão passando, né? A gente só fazendo nosso esforço aqui. A beleza a gente esforça nela lá. E se o time não acredita no produto, e aí? E aquela coisa, né? Porque tudo bem, aí vai mandar pra fazendinha, mas que pelo menos o gramado esteja bom, que, enfim, as pessoas Sim. sejam bem recebidas, né? Então, acho que tem toda essa outra parte. Então, beleza, você já vai cometer o erro de mandar pra fazendinha, que pelo menos o lugar seja um lugar de jogo de futebol de time grande, né? Acho que isso Sim. é importante. E claro que, enfim, é o caso específico do Corinthians, né? Mas falando do ponto de vista de qualquer clube, né? Que mais? Rafa, e assim, voltando um pouco para a Liga, que eu estava bastante interessado nisso,
você falou sobre a qualidade do jogo, né? Uhum. Profissionais, tanto na CBF quanto nos clubes, o que você tem observado disso, assim, de treinamento, enfim, de formação de jogadoras, e como que isso, você acha que isso já está aparecendo na liga principal, ou se isso ainda está ficando enfim, nas categorias de base? Eu tenho reparado boas ideias de jogo, assim, de alguns treinadores, né? Tinha a Carmen Orlando, que era treinadora da Red Bull, que agora está dirigindo a seleção do Emirados Árabes. Maluco isso, né? Mas, enfim, tinha ela, que né, é uma atleta, é uma treinadora que chama atenção pelas vezes que ela teve no Red Bull Bragantino. Tem o Arthur Elias, obviamente, não precisa nem falar, né? Só o grande nome do Brasileirão, né? O Brasileirão que chegou a 10 anos esse ano. É o grande nome, né? O maior vencedor, não tem nem o que dizer. Tem o Lucas Piscinato, que a gente falou, tem o Rodrigo Campos, que estava no Cruzeiro recentemente, aí, por questões do SAF, que deu uma preservada lá, ele saiu. Então, assim, você tem bons treinadores com boas ideias. Tem Lima, acho que é um dos grandes nomes disso também, que hoje está na seleção do Equador. A Tatiele Silveira, que está no Santos hoje, embora a gente tenha muitas críticas da maneira como o Santos tem sido montado, mas a gente pode negar que ela foi a primeira treinadora real brasileira, né, com a Ferroviária, que é um time totalmente fora do eixo. Então, assim, tem ideias boas, mas eu acho que não é só no futebol feminino, acho que o futebol brasileiro sofre uma defasagem de formação técnica. A gente tem discutido muito esse negócio de treinador estrangeiro, né? No Brasil, mais masculino não. No modo feminino também tem isso agora, o Flamengo hoje tem um treinador português, porque eu acho que a gente precisa desse intercâmbio, né? Com mais treinadores como está sendo feito lá fora. Você deve ela prepara cursos e ela tem que apostar nisso mesmo. E os treinadores também cada vez mais, mas acho que no futebol feminino acho que há um potencial melhor de se debater esse momento e de se dar algum tipo de exemplo. No masculino acho que não, acho que são muito acomodados os treinadores de lá, enfim. Mas no feminino há um potencial para isso. Nisso, cara. Bom, exatamente. E eu acho que muito se deve também às mulheres que chegaram, né? A gente tem a Lindsay Camila no Atlético Mineiro, a gente tem a Tatiana Silveira, que é a Patrícia Guzmão, que embora seja muito criticada pela torcida do Grêmio, e com até certa razão, é uma mulher também que chegou treinando um time. A gente tem a Anne Barros, que é assistente do Lucas Piscinato, que muitos dizem que pode ser uma eventual sucessora dele no futuro, que também já... Então, assim, eu acho que quando as mulheres elas entram de fato, e eu espero um dia ver times masculinos tendo essa coragem também de contratar mulheres, a gente muda a linguagem, né? A linguagem delas é completamente diferente, muito mais ampla, e acho que é muito mais profunda, inclusive. Então, dentro do futebol feminino, justamente por causa disso, eu acredito que se debata mais profundamente a responsabilidade dos treinadores no processo de desenvolvimento do futebol brasileiro entre as mulheres, né? Fora os talentos que a gente já tem, que eu já sei aqui, o Arthur Elias, que é o supra-sumo hoje do que temos no Brasil, sem sombra de dúvidas. A Alice, que eu já citei, o Lucas Piscinato, a Rosana, que está dirigindo, a Rosana, ex-atleta, que estava dirigindo a Atlético Mineiro, agora está dirigindo a Red Bull Bragantino, a Pretinha, histórica Pretinha, que vai fazer parte da comissão técnica do Vasco, como assistente. Enfim, eu acho que quanto mais mulheres entrarem nesse mundo, nesse debate de fato, né, sem que seja algo vazio, que as pessoas tentam colocar só para queimar praticamente as mulheres, isso vai ajudar muito no debate de ampliação, de desenvolvimento de ideias dentro do futebol feminino. Eu fico imaginando também que o ambiente do futebol feminino ainda não é um ambiente tão tóxico quanto do masculino, né? No sentido assim de cobrança, etc. E que você tenha a possibilidade de construir um trabalho mais sólido, né? Desde o começo, enfim, sem se preocupar com o resultado de categoria de base, por exemplo, né? Categoria de base é para você treinar jogadoras, é para você preparar profissionais, enfim, é para você organizar seu futebol, não para você vencer. Também, né? Que eu acho que isso é um negócio. Claro, com certeza. Inclusive no outro programa menciona de novo porque é importante o pessoal do Meninas em Campo, que é um projeto sempre mencionado. Eu moro aqui do lado, então eu sempre vejo as meninas saindo do treino ou indo pro treino, que é
é aqui do lado da favela da São Remo, que divide muro com a Universidade de São Paulo. É um projeto realmente que o Santos leva muitas jogadoras que são formadas lá, né? Mas é um dos projetos que o pessoal se espelha na formação de jogadores do futebol feminino, né? Que é bacana. Sim, sim. É bom ver isso, e, cara, que me amarra ver isso. O número assim, absurdo de garotas abaixo dos 10 anos, que assim, elas transmitem uma leveza jogando, que é algo que talvez a gente já teria em algum momento na nossa vida, né? Aquela coisa mais lúdica, jogar bola, se imaginar num time, brincar e tudo. E assim, e elas são atrevidas, sabe? Eu lembro que eu fui num campo uma vez da Juve aqui em São Paulo, quando eu ia para São Paulo, fizeram um campo, foi em 2014, 2015, se não me engano. E o que me chamou a atenção, um monte de atleta pequenininha, de 7, 8 anos, indo pra cima da Liga Grande. E dane-se, sabe? Dando pedalada, indo pra cima. E é legal que esses projetos apareçam, porque hoje, que bom, cara, que bom que a gente vê cada vez mais garotos, cada vez mais novas, não tendo um impeditivo de jogar bola, né? Deve ter algum pai ainda que acha chato, acha ruim, que tem uma fala escrota, mas essas meninas, elas hoje elas se encontram, né? Com as redes sociais, elas se encontram. Então, elas se têm que ter mais encorajadas a jogar bola. Não é como antes que quantas meninas já não desistiram, né? Nesse tempo todo que a gente falou de defasagem no futebol. E você citou meninas em campo, é muito legal ver um projeto como esse. As meninas em campo, na verdade, não é nem menina mais nova, né? De mulheres que querem jogar bola, querem brincar, né? Tem Assim. de tudo, tem de tudo. É confuso por projeto às vezes. Eu acho que tem de tudo, porque eu já vi uma meninada mais nova jogando também. Sim, sim. Então deve ter também. Então deve ter. Porque tem vários projetos agora. Tem uma amiga minha que ela se juntou a um grupo, toda quarta conseguia ir pra jogar bola, assim, saca? Aí treinam, brincam e tal. Cara, achei isso o máximo. Achei isso o máximo. Que seja assim. Que seja assim. E aí é aquela coisa, porque você falou um negócio que é legal realmente, essa coisa. Me lembra até um pouco quando os portugueses falam daquela coisa do. E o Sampaoli falava também do desfrutar o jogo, que eu acho que é um negócio que realmente o futebol profissional ele mata um pouco, né? Ele poda pelo jogo que vale tanto dinheiro, que vale tanto tudo, esse prazer de jogar bola, que é uma coisa que a gente tem quando a gente é moleque mesmo, tá jogando na rua. E eu acho que isso é um reflexo. E eu acho que é realmente um reflexo interessante. Você vai ver pelas quadras da cidade, tem muito mais times femininos jogando e ocupando as quadras. Inclusive, durante a pandemia, quando eu tava morando, não onde eu tô hoje, ainda mais próximo da Vila Madalena, tinha uma quadra lá que um time feminino chegou, dominou a quadra, desafiou o time masculino para um jogo e deu um sacode. Foi um dia muito divertido de assistir futebol naquela quadra, porque os moleques chegaram muito confiantes e tomaram um saco assim daqueles que dá gosto de assistir, cara. É disso que gostamos. É disso que gostamos. Cada vez mais tem acontecido isso em competições mistas também, né? Até os 14 anos, eles têm algumas competições mistas espalhadas por São Paulo, pelo menos, imagino que é no Brasil, e não são poucos relatos que a gente escuta disso, não, viu? De atleta de time feminino e time masculino. Não são poucos, não. Já vi alguns, e eu só começo a rir, né? Eu acho barato. É ótimo. Cara, agora você falou um negócio também que eu acho que é legal até pegar, porque o avanço tem contradições, né? Sei lá, desde se a gente for pegar os casos, por exemplo, eu me lembro quando teve o caso do Robinho, o quanto eu pensava no que deveria ser ser uma jogadora do Santos no meio daquilo tudo e treinar com esse cara no mesmo CT que você. O quanto é um negócio absurdo. Mas eu acho que tem uma outra coisa que é interessante também, que é a questão da disparidade salarial, né? Que não é exclusivo do futebol. Eu acho que nisso também é uma contradição da sociedade, né? Com todos os avanços do feminismo internacionalmente nos últimos anos, a disparidade salarial é um negócio que entre homens e mulheres, entre negros e brancos, segue muito grande. O futebol não é diferente, né? Então tem essa contradição também. Que assim, eu fico assim, pessoalmente, eu fico um pouco entre duas coisas, né? Porque eu sou um desses torcedores e jornalistas que tem, assim, eu fico abismado com o nível de salários que os jogadores masculinos ganham. São salários muito altos, né? Só que ao mesmo tempo... Jogadores comuns, Jogadores comuns, exatamente.
salários que não passam nem perto do 10% da sociedade brasileira, né? Não estamos nem dos 10%, nós estamos falando de muito mais. Só que quando a gente vai falar de futebol feminino é difícil você falar assim, né? Porque ao mesmo tempo que a gente quer que os jogadores ganhem um salário que se adeque à sociedade, a gente precisa ter uma equiparação salarial em algum sentido, né? Porque... Nem que seja relativa, né? Pois é. Mas isso vai de salário, isso vai de premiação, de tudo, na verdade. Do valor de cota de televisão, porque isso as pessoas acham que é só marketing e etc. Mas não, isso também serve para você montar a estrutura do seu time, montar a sua academia de treinamento, montar seu centro de recuperação, todas as coisas que colaboram no dia a dia para um time ter um trabalho de sucesso. Então, essas coisas também são... no final das contas, a gente acaba não podendo fugir do debate financeiro, né? Não tem como. Assim, eu tenho algumas questões, por exemplo, dá para contar nos dedos atletas que ganham mais de 5 mil reais hoje. Não, deve ter um pouquinho, vai. Mais do que 8 mil reais hoje. Dá para contar nos dedos. Vou te dar um exemplo. Provavelmente. Ou talvez o Palmeiras, o Flamengo também tem uma bala também, né? Nesse mercado. Mas, assim, vou te dar um exemplo do... Qual que é o nome do... Na Copa do Brasil. Quanto que um time que ganha a Copa do Brasil pode ganhar? Mais de 70 milhões, né? 54 milhões. 50 milhões? 50 milhões. Se ele for até a final, ele ganha 54 milhões, certo? Só que a gente está falando de um time. Fora aqueles times que vão passar e ganham 600 mil, ou 10 milhões, alguma coisa. Tem tudo isso também. Então, vamos colocar aí mais de 70 milhões? Que deve... Eu acho que é mais, tá? Mas enfim, vou jogar 70 milhões. Será que 5 milhões não seria legal? 5? Para começar? Seria tão ruim assim? Ao invés de dar 75 milhões, 70. Faria tanta diferença assim? Na minha cabeça, óbvio que poderia ser assim, 70-30, 60-40, que beleza, entendo também que já que a gente está falando de uma regra do tal do mercado, tudo bem, vamos levar isso em conta, mas vamos supor, se você faz algo parecido com o futebol feminino durante o Brasileirão, ou durante uma Supercopa, por exemplo, cada time passar, imagina 600 mil na conta de um smack. Imagina 600 mil na conta de um Red Bull, né? Porra. Sabe? Isso é orçamento de mensal do time inteiro. Assim, inteiro. Cara, é dinheiro de padaria. Cara. E tem atletas de banco, de time médio, que ganha mais do que o orçamento do time feminino. Hoje, se você pegar os principais times, né? Talvez o Corinthians, o Santos, o São Paulo, a folha salarial deve chegar em torno de 2 milhões ano. Times arrecadam mais de 300 milhões ano. O Santos, em 2020, arrecadou 358 milhões. Olha que loucura, né? Então, assim, quando a gente fala em equidade, óbvio que a gente está falando de equiparar as coisas, mas vamos entender assim, tipo, a regra da pergunta, é justo ter essa disparidade? Aí o cara vai falar assim, tem um cara que vai falar assim, porque, tipo, entrega a torcida, entrega a TV, não sei o quê. Tá, mas o outro também entrega a TV, e uma menor quantidade. Não seria mais justo ela também ganhar, ainda que seja menor quantidade, mas que seja justo? A questão, o que esses caras falam é que não pode dar dinheiro pro futebol feminino. Foda-se aquelas morras de fome. Você é maluco, cara? Sério mesmo que você tá falando isso? Então, assim, em um mundo ideal, é óbvio que eu assim, adoraria ver atletas ganhando aí tipo, 30%, 40% desse bolo. Mas se pelo menos elas ganharem algo, né, que fuja do zero, que está falando isso, né, já é um começo. Então, assim, repito, desses 70 milhões que a CBF entrega
para a Copa do Brasil, 5 milhões que entregar para o Campeonato Brasileiro, ou para premiações da Supercopa, vai fazer muita falta para uma federação que ganha quase 800 milhões por ano. E aí, pensando nos times que disputam esses campeonatos, né, vai fazer tanta falta assim pro Menin, pro Landinho, pro pessoal que detém o dinheiro do Flamengo, pra Leila? Exato. Cara, imagina. Na Copa do Brasil, quando um time de Série C ou Série D passa para a segunda fase, ele ganha 600 mil, né? Só me engano. Cara, eu fico imaginando 600 mil na conta, assim, de um time médio. Ou da Ferroviária, que seja. Que a Ferroviária já tem um elenco bom, né? De e tal. É um ano de salário, praticamente. Exato. Imagina o futebol feminino. Imagina. Então, enfim. Essa disparidade, acho que a questão não é nem a equidade. Óbvio que eu espero que um dia a gente não era, né? Eu não posso ser detentor pela luta dando, mas enfim, que eu puder ajudar, eu ajudarei. Mas que chegar próximo dessa equidade. Mas enquanto não chega, a gente, mano, só precisa diminuir pelo menos a disparidade. Pelo menos. Muito bom. Vamos fazer uma rodadinha. Eu separei aqui alguns jogos do Campeonato Brasileiro Feminino que vão acontecer nesse final de semana, nos dias 12 e 13. Vamos fazer uma rodadinha de palpites, galera? Bora, eu gosto disso. Lá a gente no podcast do PFF se queima direto, como eu disse. Aqui a gente se queima bastante também, apesar de ter acertado umas zebras, inclusive, nos últimos tempos. O Mirassol a gente cantou a bola. Não sei se foi o Mirassol, mas teve time aí que a gente cantou a bola que ia dar ruim e deu. Que nem a gente correu o Brasil em relação ao Santos, né, feminino. Todo mundo apostando no Santos, a gente foi no Real Brasil. A gente Real Brasil aí, e o Real Brasil ganhou 3-1. Bom, o primeiro jogo que a gente tem separadinho aqui é Grêmio e Palmeiras, sábado, 14 horas. E aí, deixa eu começar pelo Rafa. O Grêmio tem um problema que ele vai sofrer um pouco até uma boa parte do Brasileirão. O Grêmio tem um elenco enxuto e dentro desse elenco muitas atletas jovens que estão cedidas à seleção. Então elas vão sofrer com desfalque aí um bocado de tempo. E o Palmeiras, embora não tenha relatado a primeira rodada, é superior, tem mais recursos, né? Então eu vou de Palmeiras. Muito bem, Bento, e você? 0-1. E olha lá o calendário da seleção já atrapalhando os clubes também no futebol feminino, né? Assim. Já acontece. Né? A CBF, ela não perde uma chance de fazer bobagem, é um negócio... Já acontece já por muito tempo, já. Bom, o próximo jogo da nossa tabelinha de palpites aqui é também no sábado, uma horinha mais tarde, 15, Bragantino e Ferroviária. Esse jogo é bom, esse jogo é legal, hein? Jogo legal de assistir. Acho que a Ferroviária fez um dos melhores mercados, mas ainda não é um dos melhores times, né? Mas acho que vence com dificuldade. O time do Bragantino é bom, deu dificuldade pro Corinthians, e eu acho que esse time pode render um pouco. É uma pena que o Bragantino teve essa porradaria de tabela logo de cara, né? Porque, né, para um time que veio da série A2 é complicado, mas eu vou apostar na Ferroviária, e é para falar resultado, né? Só tinha falado. Eu acho que vai ser 2-1 Ferroviária e o do Palmeiras vai ser 3-0 Palmeiras. Eu também não dei o Palmeiras antes do Bento dar Bragantino e Ferroviária, eu vou dar um 2-0 Palmeiras contra o Grêmio. O Rafa falou bastante do Bragantino, eu vou apostar em Red Bull o jogo, né? Em Red Bull. Eu acho que vai ser 1-0 pro Bragantino. Boa. É uma boa aposta também, que pode acontecer. É que se tiver o Bragantino é chatinho. Eu vou dar 1-0 Ferroviária, e tem uma jogadora da Ferroviária que eu gosto muito, que era ex-jogadora do Corinthians, a Ingrid, cara. Eu acho uma jogadoraça de bola. E foi uma das, pra mim, a melhor volante de 2020 e 2021. Sim, e acho que o Corinthians fez uma loucura de deixar ela sair, porque o que joga de bola a Ingrid, meu amigo, é uma coisa... E além disso, reforçou um rival, né? É rival sim.
É rival no Ferroviário é competição, o Corinthians, né? Mas já encrespou o Corinthians, né? Mas motorzinho talentoso é muito difícil de achar, né, cara? É uma jogadora preciosa, assim. Talentoso, ela é inteligente, cara. Você vê exato. os jogos lá da final do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, pô, ela entra e acalma o jogo num momento difícil. Ela tem muita inteligência com a bola no pé, sabe levantar a cabeça e olhar o jogo. E não é uma jogadora que joga pra torcida, né? Às vezes ninguém repara nela. É. Mas é uma jogadora que é importantíssima. Joga sem ela pra você ver a diferença. O Corinthians está sofrendo isso. O Corinthians sofreu isso com o Palmeiras, sofreu isso com o Grêmio. Entendeu? Eu acho assim, a Bela Salazar que entrou. O Corinthians tem um bom time para suprir, mas não tem uma Ingrid. Esse é o problema, vai ter que se acostumar a ser uma Ingrid. Isso aí é realmente uma perda muito grande. Aí tem um outro jogo legal também no domingo de manhãzinha. Esse horário, cara, é uma sacanagem. Domingo, 11 horas da manhã. É uma sacanagem pelo sol pra quem joga e pelo sol pra quem muito provavelmente tá indo ver um jogo às 11 horas da manhã de ressaca, né? Eu estarei lá. Santos e São Sabe José. como eu vou acordar, né? Sabe que horas que eu vou acordar, em que condições que eu vou acordar pra ir pra lá. Pois é. O que vocês palpitam aí, galera? Deixa eu começar essa com o Bento aqui. Santos e São José. Santos 2, São José 0, pode ser? Opa. Bom, perfeito. O Santos abriu um sinal amarelo aí, né? No primeiro jogo, que vem desde o ano passado, né? E o São José é um time que melhorou no final do ano passado, com o Guilherme que eu disse, né? Então, sei lá, eu acho uma casca de banana esse jogo pro Santos, mas eu vou de empate, acho que vai ser 2-2. Olha só, eu ia de empate também, eu vou no 1-1. Acho que tá com carinha de empate esse jogo. São José também não é um time tranquilo assim, não. Não é um time que vem melhorando, assim, é um time de baixo de tabela ainda, mas é um time que terminou muito bem a temporada passada. Muito bem. E aí, vamos lá. Na segunda-feira, 5h30 da tarde, aí de novo um horário que assim, pô, você não quer que a pessoa veja o jogo do Campeonato Feminino, né? Esses dois jogos estão na TV, né? Horário dupla na TV. Mas cara, pô, segunda-feira é um horário que assim, a maior parte do torcedor de futebol tá trabalhando numa segunda-feira, 5h30, ou saindo do trabalho, né? E vai ter Cotia também, não tem isso. Inclusive, segunda-feira, dia que se completam 4 anos do assassinato de Marielle Franco, no dia 14. 4 anos. 4 anos já do assassinato de Marielle Franco. Sem resposta, diga-se de passagem, né? Pois é. Importante essas lembranças. E a gente vai ter São Paulo e Real Brasília às 5h30. Outra casca de banana também. São Paulo fez um bom primeiro tempo contra o Flamengo, só que não matou o jogo quanto deveria. Perdeu muito gol. São Paulo vai ter um problema com isso, sem a Glaucia, sem a Carol. Vai ter um problema com isso, precisa resolver esse problema. O Flamengo não mostrou tudo isso para empatar o jogo, só que poderia ter vencido, né? Assim, daria para o São Paulo ter tido uma vitória tranquila e estreado bem. Com o empate do jeito que foi, com o clima que foi, já dificulta porque você vai enfrentar um time chato, que é o Real Brasília. Mas ainda assim eu vou apostar numa vitória suave do São Paulo por 1-0, mas esse time do Real Brasília a gente tem que prestar atenção. É um time que tem bons nomes, é um time que tem dinheiro e é um time que tem um elenco grande, grandioso. Que a gente estava falando de times que vão sofrer por causa de data FIFA e tudo mais. Aí, ó, o Real Brasília não é um time que vai ter uma atleta chamada para a seleção provavelmente, entendeu? Você, Bentinho. Mas eu vou de São Paulo. 2-1. 2-1 pro São Paulo. Vou seguir você nessa, Bento. 2-1 pro São Paulo. Um pouquinho mais de gol, pelo menos, pra embalar a segunda-feira. Sim. E aí o jogo de segunda-feira de noite, que é o jogo mais aclamado, Atlético Mineiro e Corinthians. Segunda-feira também às 8 da noite. E aí, Rafa? No papel, o Atlético Mineiro tem um time interessante, um time bom. Sofreu um pouco com o Palmeiras, sofreu bastante, né? Mas teve um momento ali que deu um calor no Palmeiras, quando estava 0-0 e tudo mais. Acho que time bom. O Corinthians vai se acertar ainda, né? No primeiro jogo, vai lembrar, jogou com algumas atletas desfalcadas. Embora uma equipe que, né, desentrosada e tudo mais. Mas ainda assim, acho que o Corinthians vai ter os principais nomes e vai ganhar com certa tranquilidade, 2-0. Bento? Eu não costumo jogar contra o meu time, né? E hoje não vai ser diferente.
2x0 pro Corinthians. E não vai ter a Salazar, o Corinthians, que ficou na Colômbia depois de resolver questões pessoais e testou positivo para Covid, então já não tem uma das meio-campistas que ganhou posição no time aí nessa temporada e chegou jogando bem. Tem desfalque, deve jogar provavelmente a Diane, né? Imagino, junto ali no time. E é uma questão, e é uma questão em relação ao futuro da Salazar no Corinthians, né? Parece que ela já estava na Colômbia porque não estava satisfeita com algumas questões burocráticas, enfim. Eu espero que não, espero que, né, isso não passe de especulação, mas ficou uma coisa no ar, né? A ida dela para a Colômbia, enfim. Pois é. Bom, eu vou seguir o Bento também não palpito contra meu próprio time. Normalmente se eu acho que vai perder, eu até me privo de palpitar, cara. Falo assim, hoje eu não palpito, fico em silêncio aqui, mas acho que vai dar 3x0 Corinthians. Pois é, veremos. Eu quero. Inclusive, estou triste porque eu dou aula nas segundas-feiras às 8 horas da noite. Eu não vou poder ver o primeiro tempo do jogo. Inclusive, o Atlético Mineiro sofreu o mesmo mal do Bragantino, né? Pegou o Palmeiras de casa, já pega o Corinthians. Deve ter um clássico na quarta rodada, se não me engano. Complicado. Bancada. Agora, só uma coisa antes de encerrar o bloco, que eu acho que isso é uma discussão até para outro programa. Mas esse horário às 11, apesar de ser um horário ingrato para quem está jogando e para quem está indo no estádio, é um horário que está sempre cheio o estádio também. Então a torcida também compra, assim, né? Geralmente também. E eu tenho minhas dúvidas se esse jogo vai ser na TV também, viu? Tenho minhas dúvidas. Não sei se vai anunciar alguma coisa. Mas os dois na segunda vai ser da Sport TV e o do sábado, às 14 vai ser da Band. Boa. A gente já passa também para quem está ouvindo não deixar de assistir, né? Maravilha. Muito bem, galera, muito bem. Estamos batendo quase 1 hora de programa já. Um programa que eu tô felizaço de ter feito, cara, porque a gente queria ter falado mais de futebol feminino aqui no programa. Fizemos um programa muito legal no final do ano passado, aqui com o pessoal do NM para falar do Corinthians, do título do Corinthians, e agora falando num sentido mais global. Acho que foi legal que calhou, apesar de ter sido depois, porque calhou com a semana do 8 de março, né, que foi nessa última terça-feira. E sempre bom poder bater um papo mais profundo mesmo, né, de futebol feminino. Lógico, é sempre também legal falar de jogo, mas numa semana como essa também é importante a gente tentar ir levando as coisas pela raiz também para discutir o esporte, né. E aí eu queria agradecer o Rafa por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Já ia falar pelo convite, né, a gente que convidou ele. Já podemos te dar o podcast aqui, se você quiser levar ele lá. Mas, pô, valeu mesmo, cara. Foi um prazer. Não se prive disso, assim, pode levar. Brincadeira. Desculpa. Imagina. Cara, obrigado pelo convite. Adorei esse bate-papo. Bom, me chamar para o próximo futebol feminino, não vou falar não. A não ser que não dê mesmo pelo tempo, pelo tipo, mas eu sempre vou. E ter a oportunidade de falar sobre o que a gente abordou aqui, abordando política, sociedade também. Acho que é sempre bom, porque o futebol ele é isso, né? O futebol ele dá margem para a política, para discutir, debater a sociedade. E o futebol feminino tem trazido isso também, sobretudo no aspecto da inclusão. Então, obrigado. Acompanhe o futebol feminino, estou no YouTube. Tem podcast com a Central 3, tem um monte de coisa legal surgindo aí. Então, só seguir nas redes sociais do Planeta Futebol Feminino ou planetafutebolfeminino.com.br no seu esqueci o nome, navegador predileto. Exatamente. Sigam lá, galera, que o trabalho é massa, e não só massa, mas é importante também. É um pessoal que leva o futebol feminino muito a sério, e isso aí é valiosíssimo nos dias de hoje. Quem faz isso desde a raiz, né? A gente falou, quem faz isso já faz chão. Não é o pessoal que tá fazendo agora que o creme tá ali, ó, bufunfinha na mão e tudo mais. É o pessoal que tá de lá de trás. Isso aí é valioso pra cacete, galera. Bento, deixar seu último salve aí. Eu vou falar duas coisas. A primeira, aliás, três. A primeira é agradecer muito o Rafa pela presença dele aqui. Foi muito legal. Enfim, ouvir gente informada sobre o tema é muito legal. Então, tipo, acho que
Tomara que tenha trazido riqueza para quem está assistindo a gente. Para mim trouxe, enfim, é muito, muito bom ouvir, conversar e trocar essa ideia. As outras duas coisas, a primeira é uma coisa, a nossa velha dica cultural, que, cara, eu fui semana passada assistir a peça Língua Brasileira, que é do Felipe Hirsch, com o Tom Zé. A peça já saiu de cartaz do Sesc, mas eu vou lembrar do disco Tropicalia Lixo Lógico, do Tom Zé, que, enfim, é um descasso, e que é o disco que baseia um pouco toda a peça, e é uma peça, enfim, linda, mas o disco ele traz um pouco essa temática da peça. E, para finalizar, o projeto de lei 191 de 2020, que tenta legalizar o garimpo em terras indígenas, né? Está sendo debatido na Câmara, enquanto, enfim, as principais mídias estão ocupadas fazendo propaganda para a Casa Branca, né? E, de certa maneira, evitando um debate também do que está acontecendo aqui no Brasil. Essa PL daqui a pouco vai ser votada, o Lira vai botar em votação, então acho importante ficar atento, ir atrás dos movimentos indígenas, por exemplo, a mídia Guarani, a CTI também, a PIB, que, enfim, também é um site que tem muitas postagens, e o Instituto Socioambiental. Fica um pouco essa parte deprimente, né, que é nosso dia a dia no país, mas, enfim, queria agradecer de novo a presença do Rafa e mandar um grande abraço para a galera, tá bom? É isso, o grande Bento sempre trazendo também os temas importantes pra gente do Brasil. Galera, eu queria só deixar um recado que eu não deixei no começo do programa, que é sempre importante. Se você está assistindo ou ouvindo, né, no caso, porque nós não transmitimos a nossa imagem, o Corneta no YouTube do Esporte News Mundo, você vai lá, se inscreve, deixa o seu joinha, compartilha com a galera, toca o sininho ali também para você se informar sobre as notícias do seu time pelo Esporte News Mundo, e acessa lá esportenewsmundo.com.br. Se você está ouvindo o Corneta pelo Spotify, pelo Apple Podcast, por outros agregadores, você segue o podcast Corneta, fica ligado que toda sexta tem programa. Essa semana a gente vai ter uma semaninha especial, vamos ter um na quinta, um na sexta. Na semana que vem, estamos fechando ainda, mas existe uma possibilidade de a gente fazer um especial sobre guerra na Ucrânia e futebol, que é um programa que a gente já queria ter feito e não rolou, mas é um tema que também não dá para passar muito por fora dele para falar de futebol, até porque estamos aí, estamos entrando no 14º, quando o programa sai no ar já deve ser o 15º dia de guerra na Ucrânia, então o negócio tá brabo. Então, minha gente, a gente terminou desse jeito, mas o programa com seus altos astrais e baixos astrais das coisas que a sociedade impõe que a gente discuta no baixo astral foi maravilhoso, e a gente vê vocês amanhã. Para quem não está vendo no dia, o amanhã significa dia 11 de março, que nós teremos Ricardo Capriotti aqui no Corneta, tá certo? Lá da Rádio Bandeirantes, galera. Então é isso. Um grande beijo a todos, um grande abraço e falou!